A Letícia Casado, que tem acompanhado isso que o Josias adoraria fazer, que é ficar lá espiando a audiência que está acontecendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, assim como o Bolsonaro tem feito, inclusive, em algumas audiências, né? Hoje, mais uma vez, terceiro dia, na verdade, de testemunhas de Anderson Torres. E uma dessas testemunhas que iria era Paulo Guedes, o ministro de Bolsonaro. Só que ele não vai mais. Conta pra gente essa história, Lê. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia a todo mundo. Pois é, pessoal. A audiência, na verdade, hoje, ela começou 8 horas da manhã e foi super rápido, já acabou, tanto que eu já vim para a redação. Mas eu tava, de fato, lá no Supremo, lá na primeira turma, que tem um telão, na verdade, 2 telões, e a gente fica assistindo essas audiências por esses telões. A audiência está sendo via Zoom, o ministro está no gabinete dele, as testemunhas, cada uma está em um lugar, os advogados em outro lugar, enfim. Hoje eram 6, a previsão era escutar 6 testemunhas, pegar o depoimento dessas 6, que eram as testemunhas que a defesa do Anderson Torres falou, olha, esse pessoal aqui é importante da gente ouvir. O que acontece? A gente só teve o depoimento de 3 dessas 6 testemunhas, porque essas outras 3, elas não participaram e a principal delas era o Paulo Guedes. O que acontece? No começo da sessão, a defesa falou, olha, a gente está dispensando essas daqui. O que eu apurei? Que o Paulo Guedes, ele não respondeu o contato da defesa. Então, a defesa estava lá procurando ele, pedindo para ele servir de testemunha e o Guedes não respondeu a tempo se dava ou não. Enfim, ele não entrou na sala via Zoom da internet lá, que era com o ministro, com os advogados para prestar depoimento. Só que também o Paulo Guedes, ele não era tão essencial para esse cenário. A defesa entende que ele não é tão essencial. Nem ele, nem outras pessoas que eram integrantes do governo Jair Bolsonaro, mas não tão famosos quanto o ministro, né? Eram pessoas ali mais da cozinha do Jair e tal. Mas que não eram pessoas essenciais para prestar depoimento nesse momento. Por quê? Porque o que eles estão tentando desvendar ali, montar um quebra-cabeça, é o que aconteceu nas reuniões em que o Jair Bolsonaro participou, ele falava do golpe, o que estava acontecendo na parte em relação aos militares. E o Guedes, talvez, a defesa entende também que ele não ia poder contribuir muito com isso. Os outros 3 que foram ouvidos, o Bruno Bianco, que foi a AGU, e outros dois homens fortes do governo Bolsonaro, que era o Wagner Rosário, que foi ministro da CGU, e Adolfo Saxida, que foi da cozinha do Paulo Guedes, era um secretário importante no Ministério da Economia e depois virou o ministro de Minas e Energia no fim do governo. Foram 3 depoimentos super rápidos. Um deles, eu não lembro exatamente qual, durou menos de 10 minutos. Basicamente, eles entravam lá e falavam, olha, eu participei dessa reunião, alguém questionava, né, sobre uma reunião específica. Sim, eu participei, o então presidente Bolsonaro fez perguntas sobre a segurança da urna eletrônica e foi isso, a gente respondeu que estava ok, nunca houve nenhuma cogitação de fazer qualquer coisa relacionada a um golpe, o Bolsonaro nunca pensou em fazer golpe, o Anderson Torres nunca tratou sobre nenhuma iniciativa nesse sentido, todos eles, assim, se blindando. É o que a gente costuma chamar mais de testemunha de caráter também, né? Que vai lá e fala, olha, esse daqui nunca prestou depoimento, nunca deu nenhuma informação, nunca tratou sobre esse assunto, mas ele é um cara honesto, que fazia o trabalho direitinho, e foi nessa linha estão sendo esses depoimentos. A defesa do Torres chamou mais de 20 pessoas para falar nesse sentido. Enfim, isso faz parte do processo, mas o Paulo Guedes não foi e ele não era obrigado a ir. E aí, só para complementar, antes de devolver para você, tem um general que era um comandante ali do Palácio do Planalto, que era uma figura militar importante, que não prestou depoimento ontem e que a defesa falou, olha, a gente precisa que esse cara seja questionado. E aí o Alexandre de Moraes marcou o depoimento desse general, que é o general Dutra, para a próxima segunda-feira, porque só aí o juiz do caso, né, intima a testemunha a prestar. Aí ela passa a ser obrigada a prestar depoimento. Não foi o que aconteceu com Paulo Guedes. Agora foi o que aconteceu com esse general que vai participar do depoimento semana que vem. Fabiola.